Feliz sábado, que bom estar com você mais uma vez, um prazer muito grande esses momentos. Bem-vindo, você que está aqui participando conosco e você que nos acompanha pelas redes sociais. Muito bom. Hoje, nesse sábado, você vai ver uma versão diferente. O irmão do filho pródigo, co-participante do seu erro. É interessante esse ensinamento. E para isso, nós temos conosco o irmão José Elias de Lima. Ele veio de Correntes para apresentar esse ensinamento maravilhoso. Fica conosco, você vai entender, vai tirar uma excelente lição. Vai valer a pena. Estamos contando com você. Agora é com você, então, irmão José Elias de Lima. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, eu vou fazer a leitura, depois eu volto e a gente vai tirando aí algumas lições dessa história. E a história começa o seguinte: continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda muito longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse a seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe o anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, a aproximar-se da casa, ouviu as músicas e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Depois eu leio o restante. Eu vou parar a leitura aqui, mas antes, porque a gente conhece essa história, é a história do filho pródigo, Alguém que se revoltou por estar em casa, se revoltou com a situação, e eu diria uma situação confortável, e pediu aí sua herança, que não era uma coisa comum, nem naqueles dias, nem nos dias de hoje é uma coisa comum, um filho antecipar a sua herança, E até é comum os pais dividir a herança antes de morrer, mas não os filhos pedir aí a herança, E aí eu lhe diria o seguinte: para uma situação dessa acontecer, já que ele era um filho rico, tinha alguma coisa em casa que estava desconfortável. Então eu não vejo
não vejo simplesmente, ele é um filho pródigo, mas eu diria que ele era uma pessoa de atitude. Por que uma pessoa de atitude? Porque para mim, a atitude é tudo. Eu mesmo gosto de pessoas de atitude. Eu gosto quando uma pessoa vê uma situação e ele toma uma atitude e resolve. Eu acho louvável quando eu vejo uma pessoa assim. Um outro dia eu estava na igreja, chegou um irmão, ele nunca tinha vindo na igreja, ele era do lado de Alagoas. Aí ele olhou na igreja e disse assim: eu vou lavar esse filtro. Eu estou vendo que esse filtro não está legal. E ele foi lá, pegou o filtro, desmontou todinho e lavou. E eu achei uma coisa muito legal. Aí eu disse assim: a atitude é tudo. Né? A atitude é tudo. Então, provavelmente, para esse jovem tomar uma atitude dessa, tinha alguma coisa em casa que estava lhe incomodando. Porque pela atitude que ele tomou, pela vida que ele vivia, não é uma coisa comum você tomar uma decisão dessa. Não é uma coisa comum. Então ele foi lá no seu pai. A Bíblia não diz o porquê, mas dá para a gente imaginar por que ele fez isso. Por que uma atitude dessa? Ele estava desgostoso. E ele disse para o pai: pai, me dá a parte da minha herança. Pela atitude do pai, é uma atitude de que entendeu. O pai entendeu. Eu estou entendendo o que você está dizendo. Eu estou entendendo que tem alguma coisa aqui em casa que você não está gostando. Então o pai pegou, lhe deu sua herança. E para onde ele foi? A Bíblia diz que ele foi para um país muito distante. Se alguma coisa está incomodando, eu vou ficar perto. Se fosse um filho revoltado, se eu fosse aquele jovem revoltado, se eu tivesse revoltado com a administração do meu pai, eu pegaria meus bens, compraria uma fazenda vizinha a ele e lhe diria como é que se administra uma fazenda. Se eu fosse um revoltado. Mas não, alguma coisa tinha ali que incomodava ele. Ele foi para um lugar distante, ele não queria contato com o pai, ele não queria contato com o irmão, já que é os dois da história. E ele foi para um lugar distante. E é onde eu digo, a atitude é tudo. Não está ruim? Toma uma atitude. Olha, nesse mundo tem pessoas que não saem de casa. Um dia desse eu estava na igreja, eu acho que há 15 dias atrás, e eu senti falta de um jovem lá. E eu pedi para a Gabi, pergunta à mãe do jovem, cadê o jovem? Ela foi lá e perguntou. Ela disse assim: ele está em casa. Ele não quis levantar-se para vir para a igreja. Então tem muitos jovens que ainda estão trancados em casa. E eles não conseguem tomar uma decisão de que o filho pródigo tomou. Eles vivem em casa, num ambiente onde eles não estão gostando, mas não conseguem sair. Olha quantas tragédias têm acontecido de filhos que mandam matar os pais. Não está gostando da casa? Sai! Sai! Tem muitos empregos lá fora, sai! Está ruim a situação em casa? Toma uma atitude e sai. Quando você sai, você aprende lá fora, porque o mundo é uma escola. O mundo é uma escola. Você aprende, mas ficar naquela situação, e eu não estou falando de casa, eu estou falando de situação. Você está numa situação que está lhe incomodando, saia da situação. Vai, muda a situação. Eu gosto de um livro, que o nome do livro é Quem Mexeu no Meu Queijo. E eu não sei se vocês conhecem esse livro. Quem Mexeu no Meu Queijo. O livro diz assim, se você está acomodado com a situação, muda. Muda. Não se acomoda demais não. Muda com a situação. Então esse jovem tomou uma atitude. Não estava achando uma boa vida. Era a melhor vida que tinha. Era a melhor vida. Não estava gostando. Foi para um país distante. E a Bíblia diz que lá, o que é que ele fez?
Ele gastou todos os seus bens. Ele, né, não era um dos melhores jovens, não era um administrador, né? Então ele pegou toda a sua herança, gastou, né? Gastou, e a Bíblia diz assim, ó, gastou dissolutamente, né? E aí cada um traduz para si mesmo o que é a palavra dissolutamente aí, né? A Bíblia só diz isso, ele gastou dissolutamente, né? Depois, quando ele gastou, qual foi a primeira atitude dele? Trabalhar. Isso é ou não é atitude? Aí se fosse o jovem de hoje, o que é que ele ia fazer? Buscar uma árvore mais próxima, armar uma corda, armar uma arma, suicídio. Porque o jovem de hoje, ele, né, entra numa vida complicada, qual é o primeiro pensamento dele? Suicídio. Quando você pensa que não está lá, a pessoa suicidou-se. Ah, por quê? Estava devendo muito. Gastou todos os bens que tinha, não tinha mais o que fazer, suicidou-se. Mas o jovem, aquele jovem não, ele pensava para cima, ele pensava para frente. Quando a vida dele estava na miséria, ele disse, eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar. Não tem mais meu pai. Agora, eu preciso trabalhar. E ele pensava sempre para cima, né? Aquilo que a gente chama de jovem pródigo, ele era um jovem de atitude, pensava sempre para cima. E ele foi um dos cidadãos da cidade e fez o quê? Arrumou emprego. O pior emprego deram para ele. O que é que ele fez? Ele foi, né? Ah, tem pessoas que querem arrumar emprego, mas se não tiver no curso que ele fez, ele não vai. Não, eu estudei, eu só quero um emprego na minha área. Você acha que o jovem não estudou? Ele era filhinho de papai. Ele deve ter passado a sua infância estudando. Mas quando ele se viu na situação, ele não enxergou nenhuma arma e nenhuma corda. Ele enxergou a oportunidade e ele foi cuidar de porcos. Pior emprego de todos os tempos, eu acho. Cuidar de porcos, né? Chegou lá, o salário não dava nem para se alimentar. O que é que ele desejou? Comer alfarrobas. A palavra alfarroba pode se referir a dois conceitos, né? Aqui embaixo assim, ó, a origem do cultivo, nativa da região mediterrânea, mas cultivada também na Amazônia. Lá em cima aqui, a alfarroba é uma vagem marrom, escura, aqui ó, de sabor doce, usado como substituto de quê? Do cacau e rico em fibras e nutrientes. Aí as pessoas pensam assim, não, porque o jovem desejou comer lavagem. Não, lavagem não. Alfarrobas é lavagem, é? Alfarroba é resto de comida. Ele desejou coisa boa. Alfarrobas é coisa boa. Ele não desejou comer lavagem. Ele não desejou comer as comidas que dão para os porcos. Apesar que naquele país o porco era mais valorizado do que o ser humano. Mas isso não quer dizer que o jovem desejou comer o resto de comida. Ele disse, eu quero comer coisa boa. Eu quero comer alfarrobas. Estava na miséria, mas sonhava com coisa boa. Isso é atitude. É você sonhar com coisas boas. É sonhar com coisa boa. E ele sonhou com as alfarrobas. Ai, como eu queria comer alfarroba. Mas ninguém, a Bíblia diz assim, que ninguém lhe dava nada. Provavelmente teve que comer o resto de comida do porco. Teve que comer para sobreviver. Mas não porque ele desejou. Ele desejou comer alfarroba. Quando não conseguiu, o que é que ele sonhou? Vou sonhar com a casa. Sonhou com a casa de quem?
só coisa boa, só coisa boa. Aí ele disse, eita, né? Tantos trabalhadores do meu pai como coisa boa, e eu aqui nem a farroba como. Tantos trabalhadores do meu pai, e agora o jovem sonhando em voltar para casa. E ele diz assim, olha, e eu quero voltar como um trabalhador. Não preciso ser mais filho, só quero como trabalhador. E a Bíblia diz, mesmo num conceito de urgência, diz que ele sonhou, fez. Tem pessoas que sonham, mas não faz. Tem pessoas que vivem sonhando, sonha, mas não faz. De vez em quando eu boto uma frase no meu status que diz assim, ó, você vive sonhando com sucesso, eu acordo cedo de trabalho. E aí ele acordou e foi para onde? Para a casa do pai. Repetiu todas as palavras que estavam no seu sonho. Tudo que estava no sonho, tudo ele repetiu. E foi disse para o pai, olha pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores, né? Uma coisa que eu gosto nesse jovem é que ele sempre sonhava coisa boa. Era uma pessoa que estava sempre pensando em coisas boas, né? Quando ele chegou em casa, o pai, né, diz assim, ó, no verso 22, o pai, porém, disse a seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Eu não quero, eu não vou entrar em detalhe aqui na situação do pai. Todos nós sabemos que o pai da história é Deus, representa aqui Deus, e que tudo estava preparado, né, para aquele filho. Tudo estava preparado. No versículo 23, e eu acho o versículo 23, eu acho muito interessante esse versículo, porque ele diz assim, ó, trazei também e matai o quê? O novilho cevado, né? Então veja só, o que eu acho interessante no versículo 23? Eu acho interessante porque o pai diz assim, ó, trazei e matai o novilho. Quando ele diz o novilho, ele dá para entender de que aquele novilho já estava preparado. Porque ele não tinha um novilho só, ele tinha vários, mas ele diz né, aquele, o que está preparado. Trazei, matai o novilho cevado, diz assim, ó, comamos e regozijamos, né? E aí começaram a regozijar-se. E aí a partir do verso 25 diz assim, ó, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu as músicas e as danças, e chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele indignou-se e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Quando eu entro aqui na história do filho mais velho, aí eu consigo entender o que incomodava o filho mais novo. O que incomodava ele não era o pai, era o filho mais velho. Porque não existe uma coisa mais incômoda do que você estar do lado de alguém que não tem atitude nenhuma. E dá para entender que esse filho mais velho, ele só servia para trabalhar. Porque na primeira situação, ele não apareceu lá. Ele não foi conter as emoções do irmão. E agora, na segunda situação, ele não estava em casa, eles estavam trabalhando. E uma falta de informação.
Todo mundo sabia aquela comemoração, mas o cara não sabia. Todo mundo sabia. Olha, quando o pai diz para os servos trazer um novilho, aquele novilho ele participava das reuniões de família. Na reunião de família, ele já tinha discutido, nós vamos deixar aqui um novilho, para quando o filho voltar, nós vamos comemorar. E eu pergunto, cadê o filho mais velho que não conhecia a história? Todo mundo viu quando o filho mais novo chegou. Os vizinhos viram, né? Cadê o filho mais velho? Será que o filho mais velho é aquela pessoa que nem no grupo da família participa? Porque total desinformação. Não sabia de nada. Não sabia de nada. Muito desinformado, né? Muito desinformado. Triste, né? Revoltado. Estava totalmente fora de conexão. Totalmente fora. E aí foi se indignar-se, né? No versículo 28 diz assim, ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava reconciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. E nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com meus amigos. Vendo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com quem? Com meretrizes, né? Ele aqui. Aí eu vou perguntar para o irmão Pascoal. Quem disse para aquele cidadão que o irmão dele gastou dinheiro com meretrizes? Só pode estar louco, né? Porque a Bíblia diz que ele foi para um país distante, né? E naquele mundo, né? Naquela época, onde a comunicação era escassa, como ele, quem disse para ele, né? Quem falou para ele que o irmão tinha gastado dinheiro com meretrizes? O escritor no início ele já diz assim, ó, ele viveu a vida dissolutamente, e dissolutamente não quer dizer que você gastou dinheiro com meretrizes. A história não descarta que ele tenha gastado esse dinheiro, mas nesse momento, o filho mais novo, mais velho, não tinha essa informação. Um acusador dos seus irmãos. Simplesmente filho não, um acusador. E ele já disse, né? Ele gastou, né? Os bens com meretrizes, assim, tu manda matar para ele um novilho cevado, né? Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. E ele diz esse teu filho, né? Esse teu filho. Uma agressão, né? Uma agressão a um convívio familiar. Né? É esse teu filho, né? Estou me excluindo da família. Estou me excluindo. Né? E aí eu entendo, né? Porque o filho pródigo teve que tomar uma atitude, né? E sair de casa. Porque o irmão dele, né? Era, em outras palavras, era um imprestável. Né? Só trabalhava. Né? Não gastava nada. Né? Eu sei que a gente conhece, né? Todos nós conhecemos pessoas que vivem só trabalhando. Só trabalha, né? Não gasta nada. Né? Esse dia eu estava vendo uma notícia, aconteceu em São Paulo, que mandaram matar lá um casal de idosos. Eles não eram tão idosos, né? Mas eles não tinham parentes. Ela era dona de uma escola de pessoas ricas, e ele trabalhava com questões de usinas, era um usineiro. Muito dinheiro, tinha muita propriedade, tanta propriedade que eles não conseguiam administrar. Aí era colocado o nome do advogado. Aí o advogado, vendo que eles não tinham herança, que eles não tinham herdeiros, mandou matar os dois, para ficar com os bens, já que os bens estavam no nome deles, né? E aí quando eu vejo uma notícia dessa, e eu lembro desse filho mais velho, para que trabalhar tanto?
Para que passar a sua vida toda trabalhando? Juntando, para quem? Para quê? E esses filhos só trabalhavam. Era um incômodo. Eu entendo muito bem disso, porque a gente sempre faz uns eventos. O Caleb é um evento mais jovem, e a gente tem a dificuldade, irmão, naquelas pessoas que têm. Eles trabalham. Quando você chega na hora de participar de um Caleb, ele diz assim, ó, eu não posso participar porque eu estou trabalhando. Aí vocês não têm. Eu já dei blusa de Caleb para pessoas participar, pensando assim, ó, eu vou dar uma blusa de Caleb e vou ter um retorno, porque a pessoa tem dinheiro. Quando é num dia, ele diz assim, ó, eu não posso não participar, eu estou trabalhando. Aí tem um livro que diz assim, ó, não apresenteis diante do Senhor de mãos vazias. E tem a citação que diz assim, ó, se você trabalha muito, você tem a obrigação de bancar a missão. Quem não trabalha tanto, faz a missão. E quem trabalha, tem que bancar a missão. Tem que bancar a missão. Vamos construir uma igreja, mas não posso, tem meu trabalho. Banque. Dê sua oferta, porque você tem o dever de bancar a missão. Não pode fazer a missão, tem que bancar ela. E a gente tem muita dificuldade com essas pessoas que trabalham muito, porque eles não podem participar da missão. E uma boa parte deles, a maioria, eles não bancam a missão. A gente faz, não faço coisas grandes, mas faço de vez em quando tem um jotão em Correntes. E aí tem que dar, tem que dar um lanche para a galera, tem que fazer isso. Cadê os que tem dinheiro? Nem faz a missão e nem banca a missão. E aí está a situação aqui do filho mais velho. Só trabalhava, não usufruía de nada, e o pai disse, olha, tudo que é meu Deus, tu nunca quisesse comemorar, nem amigos tu tem. Porque se ele tivesse amigo, os amigos dele tinham de lá avisar eles, olha, teu irmão chegou. Nem amigo ele tinha. Nem amigo ele tinha. Porque os empregados, nem os empregados foram avisar eles lá. Ele teve que se dirigir ao servo. E o servo, com toda a alegria do mundo, diz assim, teu irmão, a alegria da casa, a casa a gente estava precisando desse momento. Da chegada do teu irmão. Todo mundo comemorou, menos aquele cidadão. Então, é uma lição para nós tomar hoje. É uma lição. O filho pródigo não é aquilo que a gente sempre imaginava. E simplesmente ele é uma pessoa que vivia numa situação e tomou decisões erradas a princípio e depois corrigido, porque a decisão mais difícil que tem não é a de sair de casa, é a decisão de voltar para casa, porque sair de casa é mais fácil, a gente sai pelas influências, Quantos jovens saíram de casa pela influência? E voltar para casa. A gente está fazendo um programa Reencontro, do dia da Semana de Oração Jovem. É um desafio fazer um jovem voltar para casa. É um desafio, porque não é fácil voltar para casa. Muitos deles sonham, mas não concretizam os seus sonhos, não conseguem realizar os sonhos de voltar para casa. Mas a história do filho pródigo, ela está aí para o nosso exemplo. Que se um dia nós sairmos, e nós encontraremos forças, igual esse jovem encontrou, de voltar para casa. Que Deus nos abençoe. Muito bom, foi excelente esse ensinamento para a nossa vida prática. Nós temos que ter um cuidado, porque muitas vezes nós estamos tendo dificuldade para agir, para tomar atitudes. Então,
estarmos atentos para não sermos como o irmão do filho pródigo. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Até a próxima semana. Um abraço.